Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, eu pensei bastante antes de fazer esse vídeo, mas eu creio que como cidadão e principalmente como cristão, nós precisamos realmente nos posicionarmos. 7 de setembro é a data da nossa independência, está sendo convocada uma manifestação pacífica, ordeira, em defesa da nossa liberdade, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, enfim. E vale lembrar que na história da igreja, um dos maiores promotores da democracia foi a própria igreja. Se nós temos esta construção ocidental de total liberdade, de democracia, se deve muito em função da ação da igreja e do posicionamento da igreja diante da sociedade. Dito isso, nós temos que entender o momento que a gente está vivendo. A gente vê a Suprema Corte, através de um determinado ministro, tendo ações absurdas, e a última agora foi a mais absurda de todas. Se você não consegue entender a gravidade dos fatos, eu quero que você veja o seguinte: imagine você estar conversando num bar, na sua casa, e alguém ouvir a sua conversa, gravar ou fazer alguma coisa nesse sentido, e levar a uma autoridade e você ser punido por essa conversa. É mais ou menos o que está acontecendo. Alguns empresários, assim como muitas pessoas, faziam parte de um grupo de WhatsApp e ali expressaram as suas opiniões que muitas vezes, que a grande parte dela não tem nada demais. E veja, um dos empresários diz que ele prefere um golpe ao invés de ter novamente o Lula na presidência da República. É uma opinião. Então, o que ele está falando? Eu prefiro até mesmo um golpe militar, se for o caso, em detrimento de ter uma pessoa como o Lula na presidência. É um senso de proporção. É óbvio que ele não está defendendo um golpe. Ele está dizendo que, se for para ter o Lula, era preferível até, se fosse o caso, um golpe. Simples assim. É uma questão de interpretação do que está sendo dito. E aí, alguém vazou esse grupo. Foi feita uma matéria de jornal. E o que está acontecendo no nosso país? O jornal hoje ele serve como um braço do Estado. O jornal ele faz uma reportagem dando a entender que tudo aquilo que está sendo feito é um crime, né? Um senador da República chamado Randolfo Rodrigues, que é o coordenador de campanha, o coordenador nacional de campanha da campanha do Lula, vai e peticiona ao STF, e o STF pega parte da Polícia Federal e faz o que tem que fazer. Veja, isso quebra o princípio do ordenamento jurídico do nosso país, porque precisa haver um inquérito, precisa haver o PGR, a Procuradoria, o Ministério Público, ele precisa ser ouvido, ele é o detentor, ele é o presidente da ação, ele é o dono da ação, ele propõe. E veja, aconteceu o absurdo de o Ministério Público propor absolvição de determinados casos, inclusive do próprio presidente, que em uma das ações contra o presidente, e o juiz simplesmente não aceitou e continuou a ação. Agora, para vocês perceberem, olha o que está sendo dito numa das falas dentro desse grupo. Posteriormente, o mesmo empresário teria afirmado que iria encomendar milhares de bandeirinhas para distribuir para os lojistas e os clientes do Barra World Shopping a partir de setembro. Ou seja, o dono do shopping ia comprar bandeirinhas brasileiras e distribuir entre os lojistas para que fosse distribuída no shopping. Esse é o mês da independência, 200 anos de independência. E qual que é o crime nisso? Qual é o crime de se comprar bandeiras brasileiras e demonstrar o patriotismo?
Aí ele continua, nesse contexto, não há dúvidas de que as condutas dos investigados indicam possibilidade de atentados contra a democracia e o Estado de Direito. Tem que rir, porque qual que é o atentado? Você demonstrar publicamente o seu patriotismo e ser um atentado ao Estado Democrático de Direito? Ora, isso não existe. E até mesmo numa democracia, você é livre para expressar a sua opinião. Continua, utilizando de modus operandi, de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão à independência do Poder Judiciário, onde que distribuir bandeirinhas brasileiras num shopping vai atentar contra a independência do Judiciário. O Estado Democrático de Direito, revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidam os fatos, ou seja, é uma censura prévia, é uma restrição de pensamento, de manifestação de direitos. E aí, numa outra parte aqui, eu acho interessante, é que, deixa eu só achar aqui, ele continua numa parte aqui, ele diz assim, as compras registradas, não, desculpa, é outra coisa, vamos lá, eu vou achar aqui. Consciência das reportagens referidas, o senador Randolfo Rodrigues apresentou manifestação postulada, tal. Então, quer dizer, ele se moveu em função de uma reportagem de um jornal, né? E com a petição de um senador da República. O senador da República tinha que oferecer denúncia ao Ministério Público e esse sim, detentor da ação, fazer algum tipo de ação. E aqui tem uma outra parte da decisão que diz assim, então ele se baseia também porque quando um dos integrantes lá diz assim que ele preferiu um golpe ao invés de ter o PT novamente na presidência, alguém solta uma figurinha assim, fazendo positivo, ele só tipo concordando, né? Então o que acontece? Aí você fala assim, nossa, mas veja, eles não falaram nada demais. Eu creio que muita gente, talvez se for perguntada, vai dizer o mesmo. Agora, o mais grave disso tudo, gente, eu quero que vocês entendam, é que esses empresários, inclusive o Luciano Hang, tiveram as suas contas bloqueadas, os seus sigilos telefônicos e bancários quebrados. Ou seja, a liberdade deles foi totalmente restrita, eles perderam todas as suas redes sociais. E aí você talvez... E aí eu falo uma coisa para você, se você assiste a Globo, pelo amor de Deus, pare, porque você vai ser manipulado, e é isso que está acontecendo, porque às vezes as pessoas tratam essas pessoas, nossa, ele é bandido, você viu, não sei o quê, mas veja, vamos ver o que aconteceu, o porquê disso estar acontecendo. Então, o que é pior de tudo, imagine a dor de cabeça que essas pessoas estão tendo. Inclusive, eu vi um jornalista dizendo que conhece uma desses empresários e a sogra dele, que usa o cartão da família, não conseguiu pagar uma consulta com o cartão. Por quê? Porque está tudo bloqueado, ele está tendo que pedir dinheiro emprestado. Então, ele criou, e tudo isso para quê? Para sufocar a manifestação de 7 de setembro, porque na continuidade do despacho ele diz que ver-se claramente que o intuito é financiar essa manifestação. Ora, desde quando que a manifestação pacífica está proibida no nosso país? Mesmo que você não concorde, mas é um ato de liberdade. Nós somos livres para manifestação. Então eu creio que esse 7 de setembro é uma data muito importante para nós como cristãos orarmos, mas também participarmos. Eu particularmente vou pessoalmente, tenho culto à noite, vou durante um período de tempo, vou nessa manifestação, quero estar presente, quero fazer coro com todos os brasileiros que lá estiverem, para que a gente possa lutar pela nossa liberdade. E você que é o isentão, que diz que não tem nada a ver com isso, eu quero que você pense o seguinte, hoje
são com esses empresários, amanhã pode ser um de nós. E se fazem isso com esses empresários na magnitude como a Luciano Hang da vida, o que farão conosco? E se você que acompanha redes sociais, centenas de canais, centenas de páginas já estão sendo derrubadas, repórteres estão sendo tolhidos da sua manifestação, tendo publicações, contas suspensas, enfim. E além de tudo isso, durante esses 4 últimos anos, jornalistas estão presos, jornalistas estão exilados fora do nosso país, pessoas foram presas injustamente, inclusive o próprio Sérgio Reis. Então veja a magnitude dessas coisas. E assim, eu vivi parte do militarismo, eu nunca vi algo tão parecido quanto isso. Porque pelo menos no militarismo, as pessoas, os militares, eles brigavam e lutavam contra os guerrilheiros. Quem era um cidadão comum, entre aspas, vivia até bem. Mas nós não vimos, agora são pessoas comuns, são jornalistas. Então algo muito sério está acontecendo. Então esse 7 de setembro, eu creio que é imprescindível para nós cristãos. E aí eu quero que você dê uma olhadinha para o lado, dá uma olhadinha para o Chile, dá uma olhadinha para a Argentina, dá uma olhadinha no que está já acontecendo na Colômbia, Venezuela, não precisa nem dizer, e olha o que acontece na Nicarágua, o que aconteceu na Bolívia, próprio Equador, o quanto da liberdade nesses países foram tolhidos, tudo em função de uma máquina chamada Foro de São Paulo, que foi aparelhando o Estado. E eu creio que parte disso que está acontecendo é muito em função dessa situação toda. Então, 7 de setembro é uma data extremamente importante para nós, para a gente poder marcar a história da liberdade do nosso país, e nós como cristãos temos que nos posicionarmos. Pense nisso. Deus abençoe você.